começando então um novo programa Sem Brincadeira, que é uma parceria da TV, da Universidade Federal do Paraná e do Grupo Dedica, que é de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Nós vamos começar um novo módulo, que é falar sobre a criança no seu primeiro ano de vida, desde as suas ações, reações, como ela vê o meio que vive e também como ela evolui e ela responde aos estímulos que tem. Da mesma forma, os seus direitos, o que o Estado, o social oferece a essa criança e aos pais dessa criança, como também quando existem as distorções desse relacionamento pais e filhos, o que nós podemos esperar de consequências. Então, hoje nós vamos falar da criança normal, do bebê no seu primeiro ano de vida. Desde muito pequeno, desde que o bebê nasce, ele já sente muito o meio que envolve as ansiedades, as dificuldades de quem está por perto, como também a segurança que esse pai e essa mãe deve trazer a ele. Já quando nasce, ele é capaz de reconhecer a voz da sua mãe, a presença e também todo esse cuidado que tem ao seu entorno. É muito importante que os pais se preparem para ter um bebê e que saibam como que as suas necessidades, o que ele precisa. E, na verdade, ele precisa muito pouco. Nos primeiros dias de vida, ele precisa de carinho, de aconchego, da mãe amamentando, de um ambiente tranquilo, para que ele possa evoluir bem. E de alimento, ele precisa só o leite materno, nada mais. Então, não é tão complicado, ainda mais se nós pensarmos que o bebê dorme 20 a 22 horas por dia na primeira semana de vida, na segunda 18 a 20 horas, e assim ele vai evoluindo. Se a gente perguntar para uma mãe de um recém-nascido, ela vai dizer para nós que ele chora o tempo todo, se ela estiver ansiosa. Agora, se ela estiver tranquila e segura do que está fazendo e que ela vai saber cuidar desse seu filho, ela vai perceber que a maior parte do tempo ele dorme. E que a outra parte do tempo ele vai querer mamar e ficar pertinho dela, escutar a sua voz. Então, isso seria o mais importante no primeiro mês de vida. E a tranquilidade dessa família que apoia essa mãe e esse pai. É muito comum que as famílias fiquem ansiosas, coloquem dúvida no cuidar dessa mãe, e isso pode trazer muitas consequências. Então, sempre tem alguém querendo dar um remédio para cólica, alguém querendo dar um chazinho diferente, e a gente tem que evitar. O bebê no primeiro mês de vida, ele precisa só do leite materno. E se ele tiver algum problema de saúde, ele vai ter sinais, febre, choro, irritabilidade, e daí é o médico que tem que ser procurado, e não nem chás, nem gotas que fizeram bem a outros bebês. É importante que os pais saibam que o choro do bebê não significa necessariamente dor. Ele é um meio de comunicação. É o que ele sabe fazer para chamar atenção, para dizer de algum desconforto, para dizer de algum incômodo que ele tem, ou até mesmo para chamar atenção. Então, é importante que os pais, quando têm o seu bebê com choro, que pensem o que será que ele quer me dizer, antes de entrar em desespero. Se ele não tem febre, se ele não tem outro sintoma, não vamos pensar direto em doença. Vamos pensar o que será que essa criança tão pequenininha está querendo me dizer. É muito comum, e principalmente quando é o primeiro bebê, que muitas pessoas queiram ajudar. E dizendo como foram os seus bebês, as avós falam como foram seus filhos. E isso é interessante até porque a experiência repassada, ela pode trazer um pouco mais de segurança para essa mãe e para esse pai. Mas ela pode ser muito negativa quando a mensagem assim o é. Quando se passa para a mãe, por exemplo, eu não te amamentei, a avó passa. Eu não dei de mamar para você, você não vai poder dar mamar para o seu filho. E não tem nada a ver, né? Cada criança tem a sua individualidade, cada par, mãe e filho, é diferente do outro. Então, seria muito importante que a família desse apoio a tudo isso que é muito novo para um casal.
a essa criancinha que vem e que vai ter que ser integrada à família. Mas sempre um apoio positivo. É muito bom quando uma avó vem e se dispõe a cuidar um pouquinho do bebê enquanto a mãe descansa. É muito bom quando a avó e o avô vêm para ajudar em alguma coisa na casa. Mas é muito ruim quando ela começa a interferir na maneira do cuidar. Ou por dúvidas nessa mãe, por dúvidas no aleitamento, por dúvidas na qualidade dessa mãe. Ao contrário, a gente tem que empoderar essa mulher e dar para ela a maior força possível para que ela possa tomar conta do seu filho. Empoderar a mãe seria dar condições a ela de cuidar do seu filho. Dizer a ela o quanto ele precisa dela, principalmente dela, da mãe, auxiliada pelo pai. Então, ninguém deveria substituir esse cuidar, a não ser que haja um impedimento por saúde, um problema que essa mãe esteja impossibilitada. Senão, a pessoa ideal para cuidar do bebê vai ser sempre a mãe. E isso, às vezes, fica um pouco frágil numa mãe que é considerada de pouca experiência e daí a outra pessoa que diz, não, eu que sei trocar, eu que sei mexer, eu que sei melhor uma mamadeira do que o mamar, se o leite está fraco porque ele está chorando a cada 2 horas. Isso é tirar o poder da mãe. E isso atrapalha muito o vínculo mãe-bebê, até que tem mães que acham que é melhor qualquer um cuidar do que ela. Não porque ela não goste, ao contrário, ela gosta tanto que ela acha que outra pessoa cuidaria melhor que ela. Então é bem importante que as famílias prestem atenção nisso e que as mulheres saibam que ela se prepare para ter esse bebê e que a partir do nascimento ela procure se informar como cuidar e a partir daí ela saiba que ela é a melhor pessoa para fazer isso. A gente escuta muitos pais dizerem da criança muito pequena ou que ela chora porque é manhosa ou porque ela chora porque é teimosa ou até mesmo tem pais que interpretam o choro da criança ou o desconforto que ela tem como um desafio. E, na verdade, a gente está cometendo um erro muito grande, porque a criancinha pequena, ela não tem o raciocínio do adulto, nem a malícia, nem ela teria a condição de arquitetar um plano, né, para desafiar esses pais. Ao contrário, ela está aprendendo um código de relacionamento que nós passamos para ela. E se eu passo para o meu filho que toda hora antes de dormir eu vou andar com ele pela casa, chacoalhar até ele ficar bem tontinho e dormir, no outro dia ele vai querer a mesma conduta. E se no terceiro eu não tiver afim, pode ser que ele chore, porque afinal fui eu que ensinei. E daí esse choro não é uma teimosia, nada disso. E quanto mais hábitos eu crio com essa criança, mais ele vai me exigir. Então é importante o carinho, é importante a atenção, mas é importante que eu ofereça para o meu bebê um modo de vida saudável, com rotinas que dão segurança, com hábitos de dormir e acordar sem que ele precise de cheirinhos, chupetas e 1000 coisas que vão torná-lo dependente. Algumas crianças acabam elas mesmas escolhendo os seus cheirinhos como uma forma de se aconchegar e acalmar. Então é importante que os pais saibam que o bebê ele está em desenvolvimento. Sua personalidade está em formação e os códigos de relacionamento com a vida e com as pessoas, quem está oferecendo são as pessoas do seu entorno. Então nós não podemos culpar um bebê por uma atitude negativa se ela foi ensinada pelos próprios pais. Então é preciso que desde cedo a gente pense muito bem como vai ser esse relacionamento e o que eu vou querer do meu filho, o que eu vou gostar que ele faça e esperar dele alguma reação a isso. Mas nunca interpretar como um ato de maldade, que a criança não tem. Então todos nós, quando queremos uma coisa e não somos satisfeitos, a gente se irrita com isso. E o bebê, não diferente do resto, também vai demonstrar isso. E os critérios dele do certo e errado ainda não existem.
Então ele saber que ele pode pegar uma bolinha de plástico, que é o brinquedo dele, e um enfeite de cristal, que não é o brinquedo dele, ele não tem critério nenhum para isso. Ele vai tentar porque é função dele explorar o mundo. Então nós sabemos que a mesa tem uma madeira dura. Ele não, por isso ele morde, lambe, né? Se ele puder rolar no chão, lamber o chão, ele vai lamber, tudo ele vai levar à boca, que é o jeito dele começar a fazer a imagem do mundo, do que o cerca, né? O que é duro, o que é gostoso, o que é mole, o que ele pode levar à boca, o que é desagradável. E nessa exploração ele tem que ser insistente. Então não é numa pegadinha da mesa que ele vai saber que aquilo é duro. Então ele vai pegar, ele vai lamber, daqui a pouco de novo. E por mais que a mãe vá lá e tire, ele daqui a pouco olha a mesa e volta lá. Ou tem um enfeite que interessou, ele vai voltar 2, 3, 4, 5 vezes até ele estar satisfeito na sua curiosidade. Muitos pais acabam interpretando isso como teimosia e na verdade não é. É um bebê que está descobrindo o mundo e tudo para ele é fantástico. É pena que a gente perde essa visão do fantástico da criança. Então, qualquer coisa que se mexa, que seja colorido, para ela é maravilhoso. Então, ela vai atrás e ela não entende o valor do não. Agora, ela pode até reproduzir. Então, é muito comum a gente, no bebê de 6, 8, 10 meses, nós ensinamos a dar tchau, ensinamos a bater palminha e ele nos imita. E vai imitar também ou não? Então, se ele vai mexer na tomada de luz e a mãe diz não, chacoalha a cabeça, e ele vai engatinhando mexer, ela corre atrás para que ele não se machuque, ele vai achar isso divertidíssimo. E logo em seguida, ele pode até ir engatinhando, fica esperando a mãe vir, faz que não com a cabeça e daí engatinha mais rápido, que é para ela correr atrás dele. Muitos pais interpretam isso como safadeza, como teimosia, como um desafio. E, na verdade, para essa criança é uma brincadeira igual dar tchau, igual bater palminha. Ele acha que ele está agradando, porque, afinal, ele está reproduzindo a ação da mãe. Qual é a nossa função? É tapar a tomada. É proteger para que ele não chegue lá, é não deixar a extensão para que ele possa pôr na boca e levar choque e se machucar. Nós devemos preparar a casa para esse bebê e deixar que ele explore o ambiente dentro de normas de segurança e saber que ele vai tentar muitas vezes. Cada pai, cada mãe vai ter o seu método, a sua forma de se equilibrar com a criança e cada criança vai reagir de um jeito. Tanto que mesmo entre irmãos nós não temos as mesmas reações. Acho que o fundamental é que a gente tenha sempre em mente que a criança não faz as coisas por maldade, que ela reproduz as nossas ações, que ela reproduz os nossos exemplos. Então não adianta eu dizer, não minta, e eu peço para o meu filho ir lá no telefone quando toca na hora do almoço e diga que eu não estou. Então eu estou dando um mau exemplo. Ou eu passo no sinal vermelho e depois como eu vou criticar meu filho quando dirigir, que passa no sinal vermelho no trânsito. Então a criança está como ela absorve tudo que ela vê e tudo que é dito. E a constância dos limites é que vai fazer ela entender que tem coisas que ela pode e outras não. Sem que eu precise causar dor, seja ela física ou emocional. Eu não preciso humilhar uma criança, eu não preciso maltratar ou dizer que ela só incomoda, que ela só atrapalha. São frases muito pesadas para uma criança. Na verdade, eu tenho que dizer, não pode porque quebra, não pode porque machuca, não pode porque não é hora de comer bolacha. Então, e esse não tem que ser verdadeiro, para que ela aprenda que a vida impõe limites. E isso vai facilitar toda a sua vida, porque senão ela cresce achando que a vida pode lhe dar tudo. E a vida não dá.